Vamos começar a falar então sobre porcentagem. Entendendo um pouco o conceito, porcentagem seria um modo de comparar números usando proporção direta. Então nós já falamos um pouco sobre isso na aula anterior, na aula 4, quando eu falei sobre proporção. Só que é um caso particular. Nós consideramos porcentagem quando você usa a proporção direta, mas uma das razões da proporção é uma fração de denominador 100. Isso já justifica o próprio nome. Consideramos porcentagem quando você tem uma relação sobre 100. E nesse caso, nós indicamos pelo símbolo de porcento. E é uma coisa muito comum, né? Muito recorrente em concursos. Então, só para começar a entender, o que significa dizer 10%? Ou quando aparecer 10% em uma questão, por exemplo. Significa, como o próprio nome diz, que nós estamos estabelecendo uma razão de 10 para 100. Como eu falei, o nome ajuda. 10% é 10 sobre 100. 10%. Se eu dividisse isso, daria 0,1. Tem situações em que é mais conveniente trabalhar com a fração e tem situações que é mais conveniente trabalhar com o número decimal. Por isso eu estou mostrando as duas formas. Um outro exemplo, se fosse 50%, significa 50 por 100, ou seja, 50 sobre 100, que dividindo daria 0,5. E ainda temos a possibilidade de ter um valor maior que 100%, por exemplo, 300%, que daria 300 sobre 100, e isso é igual a 3. Então aqui estamos entendendo um pouquinho sobre o que significa a porcentagem. E o que mais nos interessa, na verdade, é como calcular. Questões de concurso em geral não pedem o conceito, eu expliquei porque é importante dentro da sequência lógica de entendimento da matéria, mas o que nós precisamos é saber como calcular porcentagens. E aí eu estou colocando aqui duas formas. Uma delas é pela própria razão. Se eu estabelecer aqui uma proporção onde a porcentagem dada sobre 100, ela será igual a parcela sobre o total. Um detalhe aqui é que a gente estabelece, de um lado, a questão da porcentagem e de um lado a relação do valor. E aí, com isso, é possível utilizar essa razão mostrada aqui. Só que, normalmente, é mais tranquilo você trabalhar isso como regra de 3. E seria uma regra de 3 simples. Montando essa regra de 3, que já estudamos anteriormente, nós temos uma coluna de valor absoluto, e aí depende do exercício, pode ser valor em dinheiro, pode ser valor em quantidade, não importa. A questão é, você tem um total e uma parcela desse total. Do outro lado, estabelecemos a relação percentual, onde você tem o 100, que seria o 100%, e uma porcentagem sobre esse 100%. Como é que funciona a regra de 3? O total está relacionado ao 100%. E uma parcela desse total está associada a uma porcentagem qualquer. Outro detalhe aqui dessa regra de 3 é que ela resolve 3 tipos de exercícios. Tem casos que nós conhecemos o total, conhecemos a parcela e queremos a porcentagem. Aí a gente coloca o X exatamente onde está aqui o termo porcentagem. Tem situações onde a gente conhece o total, conhece a porcentagem, mas quer saber qual parcela representa essa porcentagem. Aí a gente troca o X e coloca aqui nessa coluna onde está parcela. E temos uma terceira situação, onde sabemos a parcela, a porcentagem que ela representa e queremos saber qual é o total. Ou seja, ela é uma porcentagem sobre qual valor. Aí nós colocamos o X aqui onde está o total. Ou seja, essa regra de 3, ela serve para resolver questões de qualquer uma dessas 3 situações. Porque se nós conhecemos 3 valores, um é 100 e outros 2, o terceiro nós descobrimos. Essa é a lógica da regra de 3 já estudada. Então eu considero bem importante saber essa regra de 3, porque ela resolve questões diversas. Ou quando conhecemos, ou quando queremos o total, ou quando queremos a parcela, ou quando queremos a porcentagem. Mas eu coloquei aqui algumas observações antes da gente começar a fazer os exemplos que eu acho interessante que vocês saibam. Por exemplo,
Em geral, porcentagens estão relacionadas a um valor de referência, que é o valor total. Uma das coisas que talvez algumas pessoas tenham dificuldade é exatamente em criar na sua cabeça a ideia do que seria essa referência. E já adianto, as questões de concurso tentam te confundir. Elas colocam talvez uma referência inicial e na pergunta elas falam sobre uma porcentagem a uma referência diferente, que nós estudaremos depois, tá? Eu vou explicar isso tudo para vocês. Mas essa questão da referência é muito importante, porque quando se fala em porcentagem, a lógica é porcentagem sobre qual valor? É uma pergunta que frequentemente vocês vão ter que se fazer na resolução de questões. Então, sobre essa referência, aí você aplica um valor percentual, que é a própria porcentagem, que gerará um valor, que eu chamei de parcela. Então, se eu citar aqui um exemplo, 20% de 800, isso dá 160. Não vou explicar agora como chegar nesse valor, mas vocês vão entender daqui a pouco. Então, se eu fosse relacionar isso numa regra de 3, o total seria o 800, então 800 está para 100, e a parcela de 160 tem que dar a porcentagem de 20. E aí um dos termos seria desconhecido, nesse caso eu não conhecia a parcela. Então, na verdade, se eu fosse montar uma regra de 3, eu diria que 800 está para 100, assim como a parcela está para 20, porque eu quero saber quanto é 20% de 800. Seria uma das formas de se chegar ao valor através de regra de 3 simples. Segunda observação. Tem casos em que o valor da parcela pode ser maior que a própria referência. Algumas pessoas acham estranho, acham que está errado, mas é possível. Só que quando você tem o valor da parcela maior que a referência, a porcentagem tem que ser maior que 100%. Então, olha só o exemplo. 300% de 50, isso existe. Mas se eu calcular 300% de 50, dá 150. Ou seja, a parcela, porque eu chamo assim, né, como parcela, é maior que o próprio total. Isso porque a porcentagem é maior que 100. Aceitem que isso é possível. E a terceira observação, talvez a mais importante na hora de fazer cálculos, é que se você precisa aplicar a porcentagem sobre um total, você pode utilizar a razão, pode utilizar a regra de 3, ou pode simplesmente lembrar dessa regrinha que eu vou falar aqui agora. Porcentagem sobre um valor é o mesmo que multiplicar a porcentagem por esse valor. E aí fica mais direto. Né? Então, quando eu precisasse calcular, por exemplo, 300% de 50, bastaria eu lembrar que 300% é 300 sobre 100. Isso eu coloquei na definição agora há pouco. E agora aplicar essa regra C, que a porcentagem sobre um valor é a multiplicação desse valor pela porcentagem. O valor não é 50? Então, seria o mesmo que multiplicar 300 sobre 100 vezes 50, que dá exatamente 150, que eu tinha mostrado anteriormente. Essa regrinha aqui ajuda bastante, porque na hora que eu precisar, dentro de um exercício qualquer, calcular a porcentagem sobre um valor conhecido, eu até posso aplicar a regra de 3, tudo bem, mas se eu soubesse aqui, eu faço mais diretamente. E muitas vezes isso aparece dentro de questões maiores. Ajuda a tornar a questão um pouco mais tranquila. Então, fique com essa lógica. Aplicar uma porcentagem sobre o valor é o mesmo que multiplicar essa porcentagem pelo valor. Isso eu vou utilizar, inclusive, na resolução de questões. Assim, os conceitos que nós estudamos já nos permitem resolver questões de concurso, inclusive. Vamos à primeira. Essa foi do concurso Liquigás 2018-2. Ela diz o seguinte: um bar reajustou o preço de vários produtos. Pode-se ver nas figuras a seguir como variou o preço do cafezinho nos meses de maio e junho deste ano. Então você tem aqui um valor inicial, né? O cafezinho valia R$ 2,50 e em junho ela foi alterado e passou a valer R$ 3,00. O reajuste no preço do cafezinho mostrado acima corresponde ao aumento de e dá alternativas em porcentagem. Então, nós vamos resolver essa questão e eu optei por resolver por regra de 3. Só que aí tem um detalhe. Como ele quer exatamente a porcentagem do reajuste, eu preciso encontrar primeiro o reajuste em reais e é bem tranquilo. Então, esse aumento que ele chamou de reajuste
é a diferença entre o valor que ele está cobrando agora menos o valor que ele cobrava antes. 3 menos 2,50, que dá 50 centavos. E por que eu calculei isso primeiro? Porque a porcentagem que eu quero encontrar é exatamente em relação a esse valor. Aí vem um outro detalhe. Esse valor do reajuste, quando eu for calcular, ele vai considerar como referência o 2,50 ou o 3. Normalmente, quando nada for dito, você considera o valor anterior, o que ele era. Porque a partir dele, ele é a minha referência, é que houve o aumento. O que eu quero dizer com isso? Que nesse caso, a minha referência é o 2,50. Então, se o cafezinho custava 2,50, sofreu um certo reajuste, esse reajuste tem que ser exatamente sobre o preço 2,50. Depois ele custou 3, isso é um outro detalhe, mas o importante aqui é você entender a referência. Porque aí eu consigo montar minha regra de 3. Eu vou até escrever que a referência é o mês de maio, tá? Só para vocês terem isso guardado, que era o 2,50. Isso vai justificar agora como eu vou montar minha regra de 3 para resolver esse exercício que tem relação com porcentagem. Vamos dizer o seguinte, que nós temos aqui valor, e aí nesse caso valor em reais, e temos uma coluna de porcentagem. Foi assim que a gente aprendeu a resolver a regra de 3. Então eu sei que se eu pegar minha referência, que é o valor que ele tinha, que é 2,50, ele é o meu 100%. E se eu quiser calcular a porcentagem só do aumento, então eu coloco aqui só os 50 centavos, que foi o valor que aumentou, e descubro a porcentagem X que esse valor representa em relação ao total. Lembra vocês que resolver por regra de 3 é uma das formas possíveis. E nesse caso eu acho a mais tranquila. Outra boa notícia, né? A regra de 3 de porcentagem sempre é diretamente proporcional. Posso até avaliar, como nós aprendemos na matéria de regra de 3, mas vai estar sempre diretamente proporcional. Por quê? Quando eu aumento o valor, naturalmente eu aumento a porcentagem. E sendo diretamente proporcional, sem precisar inverter, eu posso simplesmente multiplicar cruzado. E aí eu vou ter que 2,50 vezes x é igual a 0,50 ou 50 centavos vezes 100. E esse 2,50 que estava multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Já falei algumas vezes sobre você tentar simplificar e tal. Eu estou deixando muito livre para que vocês façam da forma que acham melhor. Mas o fato é, quando eu fizer essa continha, isso aqui vai dar 20. Que representa na prática, como está na coluna da porcentagem, que já é em porcento, representa então 20% de aumento. O gabarito está aqui na letra B. E se a gente for interpretar, significa que o cafezinho que custava R$ 2,50, se você jogar um aumento de 20% sobre esse valor, vai dar um acréscimo de 50 centavos e por isso o cafezinho vai passar a custar R$ 3,00. Depois de pronto fica bom a gente pensar nessa lógica, porque isso vai ajudar vocês no entendimento das questões. Mas na prática, o que vocês precisavam é saber resolver e marcar a alternativa correta. Nesse caso, letra B. Exemplo número 2. Este do concurso do Banco do Brasil, 2014. Amanda e Belinha são amigas e possuem assinaturas de TV a cabo de empresas diferentes. A empresa de TV a cabo de Amanda dá descontos de 25% na compra dos ingressos de cinema de um shopping. A empresa de TV a cabo de Belinha dá desconto de 30% na compra de ingressos do mesmo cinema. O preço do ingresso de cinema, sem desconto, é de R$ 20,00. Em um passeio em família, Amanda compra 4 ingressos e Belinha compra 5 ingressos de cinema no shopping, ambas utilizando-se dos descontos oferecidos por suas respectivas empresas de TV a cabo. Quantos reais Belinha gasta a mais que Amanda na compra dos ingressos? Então o exercício tem um texto até um pouco grande, mas não é um exercício difícil. Ele te dá qual é a porcentagem de desconto de cada uma delas
e te fala quanto custava o ingresso. Então fica fácil perceber aqui que é possível calcular o desconto em reais que cada uma delas tem. E é por aí que eu vou começar. Então vou começar falando de Amanda, que o próprio exercício diz que ela tem um desconto de 25% na compra dos ingressos. Só que aí, o preço do ingresso é R$20 antes do desconto. Então, se eu falar só sobre o desconto, a Amanda seria 25% de 20, que é o preço do ingresso. Aí eu volto do que eu mostrei agora há pouco. O que é porcentagem sobre um valor? Primeiro, o que é porcentagem? 25% é o mesmo que 25 por 100. E a outra regrinha que estava lá nas observações é que calcular porcentagem sobre um valor é o mesmo que multiplicar a porcentagem por esse valor. Então, 25% de 20 seria 25 sobre 100 vezes 20. E aí, calculando isso daqui, vai dar 5. Significa que cada ingresso que a Amanda compra, o desconto que ela tem é de R$5. Vou fazer a mesma coisa agora com a outra, que é a Belinha. Só que para a Belinha o desconto é maior. O desconto é 30% do mesmo ingresso que custa R$20. Então, 30% de 20. Usando a mesma lógica, seria 30 por 100 vezes 20. Isso aqui vai dar 6, na verdade, R$6 de desconto por cada ingresso comprado. Isso é bem tranquilo. Na minha opinião, a forma mais fácil de resolver esse exercício é primeiro determinar quanto efetivamente ela pagou por cada. Então, quando eu falo que o ingresso valia 20 e a Amanda teve um desconto de R$5 em cada ingresso, então quanto ela pagaria por cada ingresso? Seria o valor do 20 menos o desconto. Então, ela pagaria, na verdade, R$15 por cada ingresso. E a Belinha? A Belinha tem um desconto maior. Então, cada ingresso que valia 20, ela tem um desconto de 6. Então, ela pagaria, na prática, R$14 por cada ingresso. Por que eu achei mais fácil por esse lado? Para calcular o desconto, foi interessante pensar nele. Mas na hora de falar quanto que uma pagou a mais que a outra, pensar no valor pago é mais interessante. Só que aí tem um detalhe, elas não compraram mesmo no de ingressos. Então vamos falar de cada uma delas aqui na sequência. Quantos ingressos a Amanda comprou? Bom, a Amanda foi lá e comprou 4 ingressos. E aí já com desconto, cada ingresso da Amanda custou 15. Então, na verdade, ela pagou R$60 pelos 4 ingressos. E a Belinha? A Belinha comprou 5 ingressos. Só que para ela, cada ingresso sai a R$14. Então, na verdade, ela pagou 5 vezes 14. Ela pagou R$70. Pronto, agora ficou fácil responder a pergunta do exercício, né? da questão. Ele pergunta quantos reais Belinha gastou a mais que Amanda. Então, ela gastou a mais 70 menos 60, que dá R$10. Já é a resposta do exercício, já é o gabarito da questão, que se encontra aqui na nossa letra A. Vamos a mais um exemplo. Esse do concurso Liquigás 2018-1. Num curso de utilização de um software que edita imagens, todos os alunos abrem uma mesma imagem e o professor pede que aplique uma ampliação de 25% como primeiro exercício. Como o resultado não foi satisfatório, o professor pediu que todos aplicassem uma redução de 20% na imagem ampliada. Como Aldo tinha certa experiência com o programa, desfez a ampliação de 25%. Para obter o mesmo resultado que os demais alunos, após desfazer a ampliação, Aldo deve. Gente, isso aqui é um exercício que puxa muito para aquele lado que eu falei sobre referência, né? E é muito comum em exercício de porcentagem.
Quando você estabelece uma referência e fala que é uma porcentagem sobre esse valor, você consegue calcular, por exemplo, a partir do valor inicial, quanto ele ficaria. Mas, normalmente, o exercício tenta complicar um pouquinho. Então, às vezes, ele muda e fala, bom, em relação ao valor final, qual é a porcentagem? E aí ele cita algum valor. Na verdade, o que eu estou querendo dizer? Que o exercício de porcentagem, muitas vezes em concurso, muda a referência. Aí eu vou lembrar uma coisa a vocês. Quando eu ensinei lá atrás sobre razão, eu falava que era importante você manter a referência para chegar no resultado. Aqui, o importante é você saber que se muda a referência, você tem que mudar também. E é muito comum. Então, esse exercício trata um pouco disso. Ele tem uma referência inicial, da qual foi feita a ampliação. E aí, depois que você já alterou uma referência, passa a ser a referência do resultado, ele fala uma porcentagem sobre ele. Então, eu quero mostrar aqui como proceder nesses casos, que, repito, são casos muito comuns. Então, para ficar mais fácil, eu quis escrever aqui que a nossa referência é a imagem original, e ela é meu 100. Tá, é uma escolha. Como exercício em nenhum momento fala de tamanho, então eu posso muito bem estabelecer aqui da forma que eu imaginar que qualquer imagem sofreria a mesma alteração percentual. Onde eu quero chegar? Que esse é um daqueles exercícios onde você pode escolher qual é o valor. E aí eu prefiro escolher que a imagem original é 100. Sempre que eu estou trabalhando exercícios que envolvem porcentagem, é mais fácil criar uma referência a partir do 100. Vocês vão entender aqui na sequência. Vou ler de novo o exercício, só que agora que eu tenho uma referência 100, eu vou tentar escrever em relação a essa referência. Num curso de utilização de um software que edita imagem, todos os alunos abrem a mesma imagem e o professor pede que aplique uma ampliação de 20%. Vamos falar sobre essa ampliação. Já falei em outro momento que porcentagem tem que ser sobre um valor. Se ele quisesse só o aumento, eu ia jogar só os 25% sobre 100. Mas o que eu quero, na verdade, é saber se eu aumentar 25%, que tamanho final vai ficar. E por que isso é importante? Porque depois ele muda a referência exatamente para esse tamanho final, eu preciso conhecer. Então pensa assim, com a ampliação, aquele valor que era 100 passou a ser 100 mais os 25% que ele aumentou. Ou seja, 25% de quanto? Do próprio 100. Isso aqui daria 100 mais 25%, que é o mesmo de 25 sobre 100, e porcentagem sobre o valor é o mesmo que a porcentagem multiplicada pelo valor. Então, seria 25 sobre 100 vezes 100. Aí eu posso cortar o 100 com 100 e facilmente eu chegaria que ele passou a 100 mais 25, que é 125. Então pensem comigo, se a imagem original fosse 100, eu não estou preocupado nem com unidade, após essa primeira ampliação ele viraria 125. Vamos continuar. Como o resultado não foi satisfatório, o professor pediu que aplicasse redução de 20% nessa imagem ampliada. Acho que agora vocês vão entender essa questão que eu falei de mudar a referência. Quando eu calculei os primeiros 25%, eram sobre 100. Mas agora eu quero uma redução sobre 125. Isso faz toda a diferença e reforço. É comum em exercício de concurso que envolve porcentagem, o examinador querer mudar essa referência e você tem que estar atento. Agora ele fala que você vai fazer uma redução. Essa redução, ou após essa redução, que tamanho vai ter isso daqui? A redução é de 20%, mas 20% de quanto? Da imagem ampliada. Quanto que a imagem ampliada já vale? 125, porque ela já tinha sofrido um acréscimo. Então, a redução seria o próprio valor 125 menos 20% de 125. Esse é o grande segredo da questão. Que ficaria 125 menos 20 sobre 100 vezes 125. Só que isso aqui vai dar quanto?
Eu vou na calculadora, desculpa, não pode ter calculadora. Você vai fazer a continha, vou cortar aqui. Posso simplificar algumas coisas ainda, você pode simplificar se quiser, mas na verdade isso aqui vai ser 125 menos o resultado dessa continha que eu vou fazer aqui. E 20% de 125 dá 25. Ou seja, a imagem volta a valer 100. Agora vamos ver o que o exercício está pedindo. Para obter o mesmo resultado que os demais alunos, após desfazer a ampliação, Aldo deve. Então, o que o Aldo fez? Ao invés de pegar a ampliação, tornar 125 e depois sobre ela diminuir os 20%, ele simplesmente desfez e agora iria fazer para ficar igual aos outros alunos. Mas como ficou dos outros alunos? Ficou como 100. Em outras palavras, se a imagem original era 100 e após ele ter ampliado e reduzido voltou a 100, significa que a resposta é a letra E, que Aldo deverá deixar a imagem exatamente como ela está. Isso é por quê? Aumentou 25, diminuiu 20, por que não mudou? Porque mudou a referência. Você aumentar 25% de 100, você aumenta 25. Você tirar 20% de 125, sei lá, por coincidência ou se for de forma proposital, mas o fato é que também dá 25. Por essa razão, se você aumenta 25% de um valor e sobre ele reduz 20, no final o valor permanece o mesmo e por isso o nosso gabarito está na letra E. Questão 4. Esse do concurso Líquido e Gás 2018-1. No laboratório de testes de combustível, uma mistura de X gramas a Y% de álcool significa que Y% dos X gramas da mistura é de álcool e o restante de gasolina. O engenheiro está trabalhando com 3 misturas. Mistura A, 40 gramas a 10% de álcool. Mistura B, 50 gramas a 20% de álcool. E mistura C, 50 gramas a 30% de álcool. Usando porções dessas misturas, ele elabora uma mistura de 60 gramas a 25% de álcool. E o restante das misturas ele junta em um frasco. A taxa percentual de álcool na mistura formada no frasco onde ele despejou os restos é. E aí dá alternativas. Parece um exercício difícil, mas se você parar para calcular cada valor separado, vocês vão perceber que ele se torna fácil. É a maneira que eu escolhi aqui para resolver. Então, se eu pensar aqui na mistura A, quando ele fala que tem 40 gramas e ele tem 10% de álcool, significa o quê? Que, na verdade, ele tem de álcool em cima desses 40 gramas 10% sobre o 40, aquela história da referência, que é 10 por 100 vezes 40, que calculando vai dar 4 gramas. Então, se ele pegasse essa primeira mistura, somente ela, de 40 gramas total, 4 seria de álcool. E a mistura B? Vou fazer a mesma coisa com todos, tá? Seria 50 gramas, mas ele fala que de álcool é 20%, então seria 20% de 50, que dá 20 sobre 100 vezes 50. Calculando isso daqui, né, dá para simplificar, dá para cortar algumas coisas, nós vamos chegar aqui ao valor de 10 gramas. E finalmente, na mistura C, que também tem 50 gramas, mas a porcentagem é diferente, é 30%. Então, será 30% de 50, que é o mesmo que 30 sobre 100 vezes 50. Posso simplificar algumas coisas, mas vou chegar que isso aqui representa 15 gramas. O que significa isso, gente? Que se o engenheiro vai pegar isso tudo como se fosse uma mistura total, ele vai ter ao todo 40 mais 50 mais 50, ele vai ter 140 gramas. E de álcool, ele vai ter 4 mais 10 mais 15, que dá 29 gramas de álcool. Por que isso é importante? Porque agora eu vou retirar o que ele conseguiu, né, que ele fala da mistura, e o que sobrar é a resposta do exercício. Então, olha só.
Ele usou porções disso daqui e obteve uma mistura de 60 gramas a 25% de álcool. O que significa isso? Que no caso, se ele tem 60 gramas, que é a mistura que ele obteve, e 25% dessa mistura de álcool, então é 25 sobre 100 vezes 60. De álcool, então, ele tem 15 gramas. Ou seja, ele pegou esse total 140 e tirou 60. Em relação ao álcool, ele tinha 29 e tirou 15. Ficou fácil, é só escrever agora o que sobrou. O que sobrou? Do total, sobrou 140 menos 60. Isso aqui vai dar 80. E de álcool, que também é o que sobrou, dos 29 que ele tinha, ele tirou 15. Então, 29 menos 15, que é igual a 14. Então, agora basta saber, como ele quer a resposta em porcentagem, quanto que representa o 14 em relação ao 80. Qual a minha sugestão? Usar a regra de 3. Né? Mostrei aí no tema anterior que é possível fazer isso. De que forma? Relacionando o valor, e nesse caso o valor é gramas, com porcentagem. Desse total 80, que representa 100%, qual a porcentagem que a parcela 14 representa? Então, o X fica aqui na coluna do porcento. Já também falei que, nesse caso, as regras de 3 são sempre diretamente proporcionais. Posso até analisar, mas se eu aumento a quantidade, eu aumento a porcentagem, tá? Então, eu posso multiplicar cruzado e a resposta vem daqui. Que 80 vezes X é igual a 14 vezes 100. Aí eu posso passar 80 dividindo, vai dar 14 vezes 100 dividido por 80. Pode fazer algumas simplificações e no final isso aqui vai representar 17,5. Ou seja, nessa mistura que sobrou, já subtraindo o que ele tinha criado, 14 gramas de álcool em relação a 80 total representa 17,5%. E assim nosso gabarito está na letra B. Esse exercício era um exercício que não era tão fácil, mas se você verificar a sequência, o que ele pede passo a passo não é difícil. Talvez o raciocínio como um todo desse um pouquinho de trabalho, mas vocês são capazes, eu acredito que vocês entenderam exatamente o que eu fiz aqui. Eu calculei cada porcentagem separada, descobri ao todo quanto ele tinha na mistura em relação ao total e à quantidade de álcool. Tirei o que ele tinha feito e o que sobrou é a nossa resposta, tá? E aí eu descobri em gramas e posteriormente, por uma regra de 3 simples, eu transformei em porcentagem. E aí fechamos gabarito letra B. Na nossa aula 4, eu comecei a falar com vocês sobre a utilização de modelagem matemática na resolução de questões. Na verdade, é muito comum, e é importante que vocês saibam, quando estão estudando para concurso, estabelecer que a partir de um problema, você pode criar relações matemáticas, muitas vezes se cria equações, e a partir daí resolver o problema. Só que aí, ao invés de criar um item separado, eu vou introduzindo, até comentei, vou introduzindo isso aos poucos com vocês. Já tinha feito com algumas questões envolvendo razão e proporção, e agora eu quero fazer utilizando a porcentagem. Então esse item, na verdade, ele vai trabalhar isso. Resolver problemas através de modelagem. Lembra que modelagem é você estabelecer relações matemáticas, só que dentro do tema, dentro de porcentagem. Então vamos ao primeiro, que caiu no concurso da Liquigás 2015. Em uma negociação sindical, os trabalhadores reivindicam um aumento de 25%, o que elevaria o piso salarial para 1.800. Qual é, em reais, o piso salarial atual desses trabalhadores? Então vejam só, por que eu falei que eu vou modelar matematicamente? Porque ele tinha um valor original, esse valor sofreu um acréscimo, e nós sabemos, depois do acréscimo, para quanto o valor foi.
Então, nesse caso, o piso salarial chamaria de X. Estabeleceria uma relação mais ou menos assim. Esse valor que ele tinha, que era X, quando sofreu o aumento de 25% sobre ele, ou seja, 25% de X, aquela lógica que porcentagem tem que estar associada a algum valor, o resultado que vai se obter é 1.800. Ou seja, se eu pegar aqui e escrever que X mais, lembrar que 25% é, na verdade, 25 sobre 100, e lembrar que porcentagem sobre um valor é, na verdade, a porcentagem vezes o valor, aí sim eu chego numa equação. Eu vou dizer que X mais 25 sobre 100 vezes X será o 1.800. E aí uma das maneiras de resolver, a que eu mais gosto, é tirar o mínimo múltiplo comum. Mas aqui eu queria deixar claro, a parte de modelagem já está pronta, é até chegar na equação. Agora é só mesmo estratégia matemática de resolução da própria equação. E como eu tenho um 100 aqui, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 100, 1, que está aqui embaixo do x, e 1, que está embaixo do 1.800. Ou seja, mínimo múltiplo comum entre 100, 1 e 1. Porque aí eu faço o mínimo dos dois lados de todos os termos. Isso é interessante porque depois eu corto o denominador. Vai ficar assim. 100 dividido por 1 dá 100 vezes x dá 100x. 100 dividido por 100 dá 1, vezes 25 vezes x, que é 25x, dá 25x. Isso é igual. 100 dividido por 1 dá 100, vezes 1.800, dá 180 mil. Só que a vantagem é, quando eu tiro o mínimo dos dois lados e tiro de tudo, eu posso cortar. Assim, eu vou ter que 100 mais 25x, que é 125x, será igual a 180 mil. E, finalmente, esse 125 que estava multiplicando, eu posso passar dividindo para o outro lado. E assim, x será 180 mil dividido por 125. Isso aqui vai dar 1.440 reais. Ou seja, se o valor era 1.440 e sobre ele eu aplicasse um aumento de 25%, no final o valor seria 1.800. Então a nossa resposta encontra-se na letra B, que é o gabarito da primeira questão. Bom, mas aí algumas pessoas falam que esse método é um pouco demorado. Existe uma maneira mais direta e mais rápida de resolver? Gente, até dá para fazer. Só que aí você tem que lembrar de várias regrinhas, não sei se você está disposto a isso, mas enfim, eu vou só mostrar como seria uma maneira um pouquinho mais direta de fazer isso. Por que eu falo que assim, eu prefiro fazer a montagem da equação? Porque você teria que lembrar várias coisas, porque depende. Se você tem um valor original e calcula um acréscimo sobre esse valor, a regra é 1. Se você tem um valor original e calcula um decréscimo, uma diminuição, um desconto sobre esse valor, a regra é outra. Se você tem esse valor original, mas você conhece, na verdade, para quanto ele foi, que é o caso aqui, a regra muda também. E nesse caso que houve um acréscimo, se eu quisesse descobrir o valor original, eu poderia dizer que o valor original é o valor final dividido por 1 mais P, onde esse P é a porcentagem. Mas, gente, reforço, se você quiser lembrar dessa regrinha, até pode. Só que é um caso bem particular. Eu tenho que saber exatamente para quanto o valor foi e está relacionado a acréscimo. Então, olha só o que aconteceria se eu tentasse resolver isso aqui agora, sabendo disso pela maneira direta. Eu pegaria o valor que ele foi, que é o 1.800, que é o valor final, e dividiria por 1 mais a porcentagem. E essa porcentagem é 25 sobre 100. E aí eu dividiria, porque 25 sobre 100 é 0,25. Então, isso aqui daria 1.800 dividido por 1 mais 0,25. Ou seja, 1.800 dividido por 1,25.
Aí eu faria essa continha e chegaria que o resultado é igual a 1.440. Fica só com mais uma coisa para vocês saberem. Se você pegar um caso exatamente igual a esse, onde você não sabe o valor inicial, mas sabe que teve uma porcentagem sobre ele e gerou um valor final, essa estratégia funcionaria. Tá? Então, se aparecer, se tiver ali querendo fazer mais rápido, vai servir. Eu ainda prefiro modelar a equação porque ele serve não só para esse caso, mas qualquer outro caso que eu pegasse, se eu modelasse corretamente, eu resolveria. Além do que, eu não teria que preocupar em decorar essa relação que eu estabeleci aqui, tá? Mas eu quis dizer que ela existe, vocês vão encontrar isso talvez pesquisando, né? E aí ficaria incompleto se eu não comentasse. Particularmente, embora seja mais direto e aparentemente mais prático, eu ainda prefiro criar a equação por modelagem e depois resolver. Fica aí duas alternativas, elas chegariam na mesma resposta, que nesse caso é a letra B. Exemplo número 2, esse do concurso Petrobras de 2012. Uma determinada sala comercial teve seu condomínio corrigido no mês de março de 2012 em 10%. No mês de abril, em razão de uma ordem judicial resultante de ação que julgou abusiva a correção, a administradora do condomínio foi obrigada a cobrar o valor equivalente a fevereiro de 2012. Com base no mês de março, qual foi o percentual de redução necessário para que se chegasse ao valor de fevereiro? Mais uma vez, um exercício de porcentagem que muda a referência. Eu falei isso agora há pouco, mas é importante vocês saberem e eu vou falar mais uma vez. Aqui em porcentagem, muitas vezes o exercício faz isso. Quer saber que você entende que se mudar a relação, muda tudo. E esse exercício trata um pouco disso. Então, quando ele fala que ele teve um condomínio corrigido em 10%, houve um acréscimo sobre o valor que ele tinha antes. E eu vou chamar isso também de valor original, de valor inicial, você que sabe. Que é o valor de março, que ele corrigiu. O que seria o valor de março, então? O valor original, que na verdade é de fevereiro, eu vou colocar como 100. 100 o quê? Bom, vamos conversar. Lembra aquele caso onde eu posso estipular um valor como referência e aí lá em razão eu escolhia ou 1 ou 100. E lá eu comentei. Eu escolho 1 quando é só razão e escolho 100 quando envolve porcentagem. Então, usando a mesma lógica. Então, estou imaginando que lá em fevereiro um valor representava 100, um valor adotado. Mas por que interessante? Porque quando eu adoto 100 como referência e o exercício quer que ele faça um cálculo percentual para chegar no próprio valor de fevereiro, basta eu calcular que o valor final já é sobre 100, já está em porcentagem. É muito prático fazer assim. Então pensa o seguinte, em fevereiro custava 100. Em março, ele teve um acréscimo de 10% sobre o valor que ele tinha. Ou seja, ele passou a custar 100, mais o acréscimo, que é 10%, exatamente sobre 100. Vocês não podem se perder em momento algum em relação a essa referência, tá? É o que vai resolver a questão. Então, olha só, eu teria então o valor de 100, mais 10 por 100, que é 10 sobre 100, e porcentagem sobre o valor é a porcentagem vezes o valor. Se eu cortasse aqui, ficaria 100 mais 10, que daria 110. Então, pensa assim, se custasse 100, com a correção de 10%, passaria a custar 110. Só que no mês de abril, vamos para o próximo, a ordem judicial disse que deveria criar uma redução e voltar ao que ele custava antes. Exatamente porque foi abusivo. Olha só, eu tenho que aplicar uma redução sobre o valor que ele já está sendo cobrado, que é 110. Então, eu tenho que pegar esse valor 110 e aplicar uma redução, que é uma subtração. De quantos por cento? Não sei, mas é X%, vezes o próprio valor. Mas eu sei que ele quer desfazer aquele acréscimo. Então, quando ele fizer essa redução sobre o valor que foi cobrado, que é o 110, tem que chegar de novo ao que era original.
tem que chegar ao próprio 100. Aliás, gente, aqui não é x% sobre 100 não, tá? Deixa eu corrigir. Essa porcentagem, na verdade, é sobre 110. É a questão de referência. Então, se eu pegasse o valor que está sendo cobrado e tirasse um x% dele, teria que voltar ao valor original, que era 100. Estabelecer aqui uma equação, né, através de modelagem, e resolvendo essa equação, eu vou chegar na resposta do exercício. Bom, esse exercício é bem parecido, tá, com o anterior, só que eu vou dar uma simplificada. Eu vou cortar aqui o 0 com 0 e vou ter isso daqui. Que 110 menos x vezes 11 sobre 10 é igual a 100. E vou tirar o mínimo de tudo. O mínimo de tudo é 10. Para ficar mais fácil. Aí 10 dividido por 1 dá 10, vezes 110 dá 1.100. 10 dividido por 10 dá 1, vezes x vezes 11, permanece o 11 vezes x, que é 11x. E do outro lado, 10 dividido por 1 dá 10, vezes 100 dá 1.000. Eu tirei o mínimo dos dois lados, porque aí eu posso cortar e não trabalho mais com fração. Eu chego que 1.100 menos 11x é igual a 1.000. Assim, passando esse 1.100 que está somando, subtraindo para o outro lado, e eu estou resolvendo a equação, vai dar 1.000 menos 1.100. Ou seja, que menos 11x é igual a menos 100. Minha sugestão aqui é que você multiplique tudo por menos 1. Em uma equação é permitido fazer isso, desde que você faça dos dois lados, para os sinais ficarem positivos, porque menos vezes menos dá mais. Então, se menos 11x é igual a menos 100, multiplicando por menos 1, eu tenho que mais 11x é igual a mais 100. Esse 11 que estava multiplicando, eu passo dividindo. E, finalmente, eu vou ter que 100 dividido por 11 dá 9,09. E como na equação já coloquei ele sobre 100, significa que o resultado já está em porcentagem e significa que o nosso gabarito está aqui na letra B. 9,09%. Então, eu quero chamar a atenção que esse exercício trabalha essa questão de você mudar a referência. Você teve um acréscimo sobre um valor inicial e depois teve um decréscimo sobre o valor final. Fiquem atentos para esses casos. Questão número 3, essa do Banco do Brasil, 2018. O dono de uma loja deu um desconto de 20% sobre o preço de venda, que ele chamou de preço original, de um dos seus produtos e ainda assim obteve um lucro de 4% sobre o preço de custo desse produto. Se vendesse pelo preço original, qual seria o lucro obtido sobre o preço de custo? Gente, esse exercício aqui não é muito simples, né? Mas não é também a coisa mais complicada do mundo. A lógica é, crie uma referência e faça tudo a partir dela. Nesse caso, como ele fala sobre preço de venda e desconto sobre o preço de venda, eu achei mais fácil pensar a partir do preço de venda. Né? Então, eu criei aqui um valor adotado. E como envolve porcentagem, é interessante utilizar esse valor 100, porque no final eu teria uma porcentagem em relação a ele. Mas eu chamo a atenção. Ele não quer a porcentagem final em relação a ele. Ele quer em relação ao preço de custo. Então, por isso que eu falei, esse exercício tem uns detalhes a mais que eu vou explicar aqui na sequência. Então, quando ele fala que ele vai ter um desconto de 20% sobre o preço de venda, eu posso estabelecer aqui por quanto ele vai ser vendido. Vamos por partes. Vamos pensar no desconto primeiro. É 20% de 100, já que eu adotei o 100 como sendo o valor referência preço de venda. Que seria 20 sobre 100 vezes 100, e eu posso cortar aqui, que daria 20. Ou seja, por quanto ele foi vendido? Por 100 menos 20, ele foi vendido por 80. Tranquilo, né? Muito fácil, mas ainda não é a resposta. Ele fala que mesmo vendendo por 80, ele ainda teve 4% de lucro sobre o preço de venda. Desculpa, sobre o preço de custo. E qual é o preço de custo? Não sei. E aí entra a questão de você modelar. Eu vou chamar esse preço de custo de X. Ou seja,
Se ele teve um lucro de 4% vendendo por 80%, qual era o preço de custo? Né? Vamos pensar por aí. Depois eu descubro a porcentagem que ele teria sobre esse preço. Bom, aqui só tem que um conhecimento mínimo, que eu não acho que seja complicado, de saber que o lucro numa venda seria o valor que você vendeu menos o valor que você comprou. Ou seja, nesse caso, o lucro é o preço de venda menos o preço de custo. E a partir daí nós vamos estabelecer algumas relações. Ele fala que o lucro que ele obteve foi 4%, mais 4% sobre o preço de custo, ou seja, 4% de X, porque eu chamei o preço de custo de X. Ele é igual ao preço de venda, e aí eu calculei deu 80, menos o preço de custo, que é o próprio X. Melhorando isso daqui, o que é 4% de X? É 4 sobre 100 vezes X, que deverá ser 80 menos X. E aí eu tenho esse 100 aqui. Minha sugestão é que você tire o mínimo dos dois lados, entre 100 e 1, que dá 100, para depois poder cortar esses denominadores. 100 dividido por 100 dá 1, vezes 4 vezes x dá 4x. Do outro lado, 100 dividido por 1 dá 100, que eu vou multiplicar por 80 e vou multiplicar pelo menos x. Deixa eu fazer por partes aqui, acho que vai ser mais fácil. 100 dividido por 1 dá 100 vezes 80, dá 8.000. Menos 100 dividido por 1 dá x, vezes x dá 100x. Agora eu posso cortar todos os denominadores e eu vou ter que 4x é igual a 8.000 menos 100x. Vou jogar tudo que tem x para o lado esquerdo, é assim que a gente resolve a equação do primeiro grau. Eu vou manter esse 4x e o menos 100x eu trago somando, que viraria mais 100x, e do outro lado eu deixo os 8.000. Quando eu somar 4x mais 100x, dá 104x, que será igual a 8.000. Finalmente, esse 104 que estava multiplicando, eu jogo dividindo para o outro lado, e eu vou descobrir o preço de custo, que era 8.000 dividido por 104, dá R$ 76,92. Não é a resposta ainda, mas já estamos perto. Ele quer saber se você vendesse pelo preço original, que era 100, que lucro ele teria. Agora ficou fácil, olha só. Posso estabelecer aqui uma relação agora, até por uma regra de 3, para saber se ele vendesse a 100, qual o lucro que ele teria, já que o preço de custo nós descobrimos que é 76,92. Vamos pensar um pouquinho aqui. Para jogar na regra de 3, primeiro eu preciso descobrir qual é o lucro, porque a pergunta é, se vendesse pelo preço original, o lucro sobre o preço de custo, qual porcentagem ele teria? Então pensem aqui, olha só. Se ele vendesse pelo valor original, que eu considerei lá no início o preço de venda como 100, o lucro seria 100 menos o preço de custo, 76,92. Esse valor do lucro daria para a gente 23,08. Esse é o valor que eu preciso utilizar. Só que ele quer em porcentagem. Então, eu posso estabelecer uma regra de 3 entre valor e porcentagem. O preço de venda original, que é o que eu estou considerando, né, seria 100. Só que ele quer o lucro obtido sobre o preço de custo. Qual o preço de custo, gente? 76,92. Ou seja, se eu quero calcular porcentagem sobre ele, ele é o meu 100%. Então, eu vou colocar que 76,92 é o 100%. E que aquele lucro que eu obtive, 23,08, é X. Porque eu quero saber quanto que esse 23,08 representa em relação ao preço de custo. É uma regra de 3 diretamente proporcional, tá? Quanto maior o valor, maior a porcentagem. Multiplico cruzado. Vou ter que 76,92 vezes x
é 2308 vezes 100. Aí eu passo dividindo 76,92. O resultado dessa divisão vai dar 30. Ou seja, 30% seria o lucro que ele teria se tivesse vendido ao preço original, que era 100. A nossa resposta está aqui na letra B, gabarito da questão. Então, essa questão poderia dizer que é uma modelagem, né? Nós fizemos a partir daí, uma questão que é um pouco mais elaborada, mas que com um pouco de conhecimento do que a porcentagem representa e um pouco de treino em relação a você criar uma equação, também não seria tão difícil assim de resolver. Então, essa questão 3 é uma questão que trabalha bastante o que nós já estudamos. Né? Entender a lógica da questão, entender o que é porcentagem, criar a equação, montamos uma regrinha de 3 aqui no final e aí chegamos à nossa resposta. Bom, vocês têm na apostila, que está na descrição do vídeo, alguns exercícios. A minha sugestão é você tentar fazer, que aí na próxima aula, que vai estar no próximo vídeo, vocês vão ter a correção comentada e qualquer dúvida vocês podem tirar.